E é isso aí, Carol. Demorou, mas finalmente chegou um dia que eu tava esperando muito ansiosamente, cara. Rolaram alguns cancelamentos, mau tempo, a navegação foi difícil, mas a gente conseguiu trazer o Alexandre aqui para o Coluna para a gente conversar de laje. Cara, Laje para mim é uma coisa incrível. Eu acho que se a Laje fosse em qualquer outro país do mundo, seria o ponto de mergulho mais acessado daquele país, porque é perto de um monte de grande centro e é um lugar fantástico, né? É impressionante ter um lugar tão pertinho, tão preservado, né? Não vou nem ficar enrolando muito. Hoje o papo tá longo, hoje vai ser mó gostoso. Então rola a intro aí, Carol. Então, para começar esse bate-papo sensacional sobre a Laje, a gente foi atrás de um cara que a gente já sabia que era um cara espetacular e a gente não conseguia encontrar ele. Era impressionante, foi uma caçada. Ele nem sabe disso. Ele está descobrindo agora, ao vivo, que a gente mirou nele vai fazer uns quase um ano, Carol. A gente está tentando faz tempo esse episódio, né? É, e não virava. Até que alguns finais de semana atrás, a gente conseguiu ir para a Laje e, pô, quem que tava lá? Alexandre Paulino. Puxa vida, eu não sabia que eu estava sendo procurado há tanto tempo assim. Eu era procurado há tanto tempo, mas ainda bem que vocês me encontraram, né? É, Ale, pô, cara, bem-vindo ao Coluna d'Água. É um convite de honra pra gente. Na verdade, assim, coluna d'água é uma coisa muito interessante, né? Eu posso contar essa história já, de começo, do coluna Manda Claro, d'água? bala. deve, manda. Posso? Então, quando a gente conversou no barco, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, coluna d'água. Eu já ouvi falar coluna d'água em algum lugar. E aí eu fui procurar nos meus apontamentos, nos meus recortes, e eu lembrei, cara, que em 2003, um amigo do meu pai, ele lançou um jornal aqui em São Vicente e me chamou para fazer umas matérias sobre mergulho, né? Ele falou assim, eu vou te dar uma coluninha lá no meu jornal. E eu falei, pô, ele vai me dar uma coluna no jornal para falar sobre mergulho, né? Pô, coluna d'água. Eu até mandei para você, né, o recorte, né? Eu tinha em algum lugar guardado e eu realmente, sei lá, 2003 foi isso, né? Não chegando a notificação extrajudicial por uso indevido É, de marca, a gente tá feliz aqui. então por aí. Ale, antes da gente entrar no que é a Laje de Santos, vamos apresentar para o pessoal quem é você. Vou começar falando onde vocês me encontraram. No barco. Eu sou biólogo marinho, com algumas especializações, direito ambiental, educação ambiental. E agora, por causa do Coral Sol, eu estou fazendo uma outra pós-graduação agora, que é manejo e controle de espécies bioinvasoras. Então, essa é a minha formação acadêmica. Eu fiz licenciatura em ciências biológicas e fiz um ano de bacharelado em biologia marinha. Na verdade, eu só queria biologia marinha, né? Mas eu tive que fazer os 3 anos anteriores, porque a gente não pode de cara cair no bacharelado, né? E já em 92 eu já ministrava aula. Então, na verdade, a minha carreira é como de professor. Dou aula desde 1993, Biologia, Ciências e Matemática. Eu comecei a mergulhar na laje em 1989, quando eu fiz o meu curso básico, o saudoso Clóvis Beno Carvalho, pela Central Mar, pela Carimar. Então eu cheguei a navegar no Caruiá, que era o barquinho de madeira do Clóvis, que levava 3 horas para ir e 3 horas para voltar da laje. Nossa. Eu vejo pessoas dizendo que enjoa em barco, eu fico lembrando daquilo, eu fico rindo sozinho, né? Porque o cheiro de óleo diesel, né? Era um negócio, né? Era um negócio bem complicado. E a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, de previsão de tempo, aquela coisa toda. Então, muitas vezes a gente saía navegando no mar liso, bonito, o tempo virava e a gente vinha se despedindo, rezando para ver se conseguia chegar em terra com aquele marzão virado, aquela coisa toda, né? Mas isso aí é coisa de 30 anos atrás. Em 1989, foi meu primeiro mergulho na laje. Eu estava de joelho na areia, frente à proa do Moreia. Não sei se vocês conhecem Noronha, mas vocês sabem a Corvette Ipiranga, em posição de navegação, bonitinho. O Moreia estava daquele jeito. Era um barco recém-naufragado, né? E eu lembro um dia de eu estar de joelho ali com o Clóvis, fazendo exercício de máscara, coisa e tal, de olhar para cima e ver o sol e falar, meu, onde é que está a água? Parecia que não tinha água. Então, de Caramba. tudo que eu tenho na minha cabeça, que você pode me perguntar assim, o que você viu na laje, o que você guarda da laje, meu, esse foi um dia assim que eu lembro nitidamente, se eu fechar os olhos eu lembro disso, né? De ter olhado para cima assim, para fazer um exercício de máscara, na hora que eu coloquei a máscara na cara, eu vi o sol, vi o Moreia do meu lado e não via água. Foi um divisor de águas, porque eu não lembro de ter pego uma água igual àquela. Peguei muita água roxa lá, muita água boa, mas aquele dia foi um negócio assim que eu tenho o quê? Uma vez Eu na vida, completei né?
cheio. Completei agora, domingo, 1.900 mergulhos. Nossa. Sendo que desses 1.900 mergulhos, eu tenho 1.467 na laje. Então, praticamente, a minha vida de mergulhador é na laje. Tem alguns mergulhos no exterior, Paraty, Ilhabela, Angra, quando eu dava curso, né, de mergulho, né? O pessoal fala, poxa, mas você não enjoa, coisa e tal. Aí os caras começam a me zoar, né? Eles começam a dizer que eu conheço, que o peixe me conhece, que a tartaruga me conhece, que eles param para falar comigo. Mas aí eu fiquei pensando, isso é uma coisa muito interessante, porque, você vê, é como se você estivesse na sua casa, você abrisse a porta da sua casa, no seu quintal, e fosse mexer com a tua arara, com o teu cachorro, com o teu gato. Então eu vejo assim, mais ou menos assim, né? A laje como o quintal da minha casa. Então, de repente, eu até conheço aquele peixe, eu conheço um peixe que está marcado aqui, conheço uma tartaruga que tem um defeito no casco ali, mas isso aí também não é milagre, é uma coisa de você estar mergulhando muitas vezes, né, no mesmo lugar, né? Então, se alguém me perguntasse o que é a Laje de Santos para mim, é isso, cara, é o quintal da minha casa, é ali que eu crio meus bichos, né, livres, que é o melhor de tudo, eles não estão em gaiola, não estão em corrente, não estão em nada disso. Então, eles estão lá, todo final de semana eu vou lá, dou um oi, falo com um, falo com o outro. Cara, eu não sei se eu viajo, mas às vezes eu tô filmando, eu entro num cardume de Salema, parece que os bichos não se afastam de mim. Eu vou ali dentro, passo ali, e eu fico olhando para aquilo, eu falo, porra, que coisa interessante, né? E eu não sei o que isso é, existe uma sensação dos animais em relação. Cada um acredita numa coisa, né? Mas eu acho que, sei lá, parece que você acaba passando a fazer parte daquele lugar. Com o passar do tempo, a gente vai meio que equalizando a nossa energia com a energia do lugar, e aí você é parte integrante daquele sistema. Eu acho que é por aí. Se tu acredita nisso, eu também acho que é por aí, entendeu? Porque você percebe, os peixes passam, eles te olham, eles viram o olho para você, te olham, estão ali comendo, te olham de rabo. Eu até brinquei com um cara outro dia desse, o peixe porco, né? Ele parou de levantar o espinho dele para mim quando eu chego perto, ou seja, eu não estou sendo mais uma ameaça para ele, ele não está me vendo mais como uma ameaça. Que doideira, né? A gente vai entrar nessa vibe, mas cara, é uma coisa, eu acho que você falou uma coisa, que nem dizia o Einstein, né? Tudo no mundo é energia, né? E você pega uma pessoa que quase não vai, ou uma pessoa que está numa energia ruim naquele final de semana, você vê que tudo se afasta dela, né? Então, aí o que acontece? Eu me formei instrutor em 99, né? Mas eu comecei um pouco antes. Eu fiz o curso lá em 89 com o Clóvis. Comecei a me engajar nisso, né? Na verdade, a história toda começou quando eu tinha 8 anos de idade, quando meu pai me levou para assistir o Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas. Que legal. Então, eu fiquei fascinado pelo submarino, eu fiquei fascinado por aqueles caras debaixo d'água. E aí foi indo. Uma máscara cobra, um snorkel, com aquela pontinha laranja, que era o que tinha na época, a nadadeira espinta. Minha mãe ia pra praia comigo. Pô, Alexandre, água no umbigo, volta, pelo amor de Deus. Era um terror para ela, porque eu sempre fui muito atirado dentro d'água, né? Então, a minha relação com o mar começou assim. E aí, quando eu fiz um curso, na verdade foi muito engraçado, porque eu estava fazendo cursinho. E aí, meu pai, pô, mas tu vai ficar uma semana fazendo curso de mergulho, vai largar o cursinho, papapá. E eu falei, não, pai, não vou fazer isso jamais. Aí, o que eu fazia? Eu pegava toalha, nadadeira, máscara, snorkel, sunga, e deixava na casa da vizinha, né? Eu saía uniformizado, entre aspas, para ir pro cursinho, né? As apostilas, coisa e tal. Eu morava na esquina, aí chegava no meio da quadra, eu buzinava o fusquinha, ela vinha com as coisas, eu punha no carro, curso de mergulho. Na volta eu buzinava, deixava as coisas lá e chegava em casa. Eles nunca repararam que eu chegava com o cabelo meio molhado e tal, mas foi uma semana assim. Na verdade, meu pai só foi descobrir que eu fiz o curso de mergulho 4 meses depois. E aí, comecei a mergulhar. Comecei a me engajar na escola de mergulho, fazendo curso aqui, fazendo curso ali, e acabou acontecendo aqui em 95, eu comecei a trabalhar com mergulho, ou seja, acompanhando o instrutor, levando a galera para batismo e ajudando a montar equipamento. Quando eu tirei minha certificação de Dive Master, em 97, eu já trabalhava 2 anos como Dive Master. Em 99, eu fiz o curso de instrutor e fui dando curso até 2013, 2014, né? E aí eu acabei trabalhando com o Cláudio como staff da Orion, de janeiro de 2004 a dezembro de 2009. Foram 6 anos seguidos. Em fevereiro de 2020, eu voltei a trabalhar com o Cláudio e estou lá até agora. Então, na verdade, eu voltei para casa, né? Em relação ao parque, estou credenciado como monitor ambiental no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Ô, Alexandre, o que é o monitor da Laje de Santos? O que ele faz? Eu lembro quando começou a monitoria, os monitores chegavam lá, eles entravam nas embarcações, na verdade, se não me falha a memória, eram 8 embarcações na época que eu operava, e eles
eles entravam nas embarcações, davam o briefing deles e iam embora. Depois de um tempo, o Júnior achou legal que cada barco tivesse pelo menos um monitor que mergulhasse com o pessoal. Os monitores ambientais são subaquáticos mesmo, de um tempo para cá. Então, toda embarcação, por exemplo, o Cláudio é monitor, mas não interessa. A Orion Diver tem que ter um monitor dentro d'água. Qualquer embarcação hoje, eu falo hoje já faz alguns anos, até que eu não lembro quando isso começou, mas é isso. Então, hoje, toda operadora ela tem que ter um monitor dentro d'água. E aquela coisa, eu estou mergulhando com o pessoal da Orion, mas se eu ver alguém de um outro barco, alguma coisa assim, fazendo alguma coisa, arrastando uma nadadeira, batendo uma nadadeira no coral, alguma coisa, eu também tenho direito. Então, na verdade, ali a gente não está só tomando conta do nosso rebanho, né? A gente está olhando a laje como um todo. Então, acho que isso é uma coisa importante de frisar. Já tocando nesse assunto, é uma coisa assim que me irrita um pouco, falando para vocês aqui escondido, né? Sem ninguém nos ouvir, né? Eu não consigo entender, por menor que seja a experiência do mergulhador, eu não consigo entender como é que um cara com tanta água, ele consegue passar um mergulho se arrastando em cima de um coral. Porque existe uma coisa chamada manter a distância. Isso é para tudo na vida. Vários setores da nossa vida a gente tem que manter a distância. Então, não vai dizer para mim que o cara arrastou um coral, deitou em cima do coral, caiu de costas em cima de um coral, porque ele é novato. Tudo bem que na piscina, a piscina é rasa, onde faz o treinamento, mas tem muita água na laje. Ele não tem necessidade de estar perto dos corais para virar para um lado, virar para o outro, perder o equilíbrio e deitar em cima do coral. Isso é ser monitor, né, cara? É zeladoria do parque. Para mim não me parque. interessa se o cara é novato, se o cara é experiente. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Agora que a gente já entendeu quem é o Ale, que a história incrível dele no mergulho. Aliás, Ale, queria fazer aqui um parênteses que eu acho muito legal quando a gente conversa com uma galera experiente como você e que você vê que ainda tem paixão pelo mergulho. Eu sou relativamente Caralho, Carol, nova você chamou o cara de velho na cara dura, mano. Não, eu falei Deixa experiente. ela, não tem é problema. Velho, não falei velho, falei experiente. E eu acho legal porque, assim, eu sou relativamente nova no mergulho, eu tenho 4 anos de mergulho e sou extremamente apaixonada. Então, eu espero que eu também, o dia que eu seja muito experiente, eu continue muito apaixonada. Então, eu acho assim, Tomara que sim. Tomara que Também. sim, porque eu tenho o mesmo tesão, desde que eu comecei, o tesão é o mesmo, graças a Deus. Eu nunca... Eu me sinto, na verdade, um privilegiado, né? De poder estar Então. ali e fazer o que eu faço. Fechando parênteses, vamos continuar o assunto do episódio. A gente entendeu quem é o Ale, agora a gente quer que a galera entenda o que é a laje. Então, a gente já até falou um pouco de legislação e tal. Por que a laje tem legislação? Qual que é a importância da laje? Que, na verdade, assim, a laje de Santos era aquela rocha granítica, 550 metros de comprimento, 33 de altura, 185 de largura, que você tem ali uma parte que é imersa, que é a laje. Ali atrás, a gente tem mais ou menos 1,5 milha ali, a gente tem os rochedos, que o pessoal conhece como calhaus. Só que a gente tem também ali algumas áreas, que são os parcéis. Parcel Novo, Parcel Bandolim, Parcel Sul. O que é um parcel? Parcel é uma estrutura rochosa, granítica, que não aflora a superfície. Ele está alguns metros abaixo, mesmo a maré subindo, descendo, ele nunca vai aflorar. Então, esses são os parcéis. E muita gente me pergunta, por que laje e não ilha? Para você chamar de ilha, ela tem que ter solo. Por exemplo, Queimada Grande, alcatrazes, você tem árvores grandes, por quê? Porque você tem uma camada acima da rocha que é de solo. Quem conhece a laje sabe o quê? Que você vai encontrar ali umas gramíneas só, e é só isso, né? Por isso que os atobais, de vez em quando, eles vão para a água, né? Molhar o bumbum, porque a pedra fica muito quente. Então não tem, eu acho até que se tivesse uma formação de solo e você tivesse uma vegetação como você tem, por exemplo, na Queimada Grande, eu acho que você teria, para as aves ficariam muito, muito, muito melhor, né? Mas é chamado de laje por causa disso. Em 1993, teve o decreto estadual 37.537, que decretou o quê? O surgimento do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Existe uma área de 5.000 hectares, que é o Parque Estadual Marinho Laje de Santos, que comporta a Laje de Santos, os rochedos, são os calhaus, e toda essa área que está submersa, que são os parcéis. Então, tudo isso faz parte hoje do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Vou dar uma pergunta, Ale. E o que pode ser feito no parque e o que não pode ser feito no parque? Então, se eu falar para você o que eu falei com o Cláudio, e resumindo a história, você vai dar risada, né? O que você pode fazer dentro do parque? Pode rolar, deitar, mexer, cutucar toda a água que você quiser, só. Aí o cara fica me olhando. Não, mas realmente é isso, cara. Então, você não pode perseguir, coletar, capturar,
encher o saco, enfiar a GoPro na cara, sabe? Sair 250 caras atrás de uma tartaruga, porque eles querem chegar no escritório segunda-feira e ter uma foto com a tartaruga. Só para deixar bem claro, porque de vez em quando rola no jornal, né? Não pode Ah, pescar, Então, né? Não, então não pode não. descer na laje. Tirando os casos em que existe uma necessidade de um monitor subir ali para alguma coisa assim, extrema, só através da autorização do gestor do parque, para poder fazer esse acesso. E por que que a laje ela é tão protegida? Qual que... A pesca, né? O grosso disso não é da minha época. Mas os mergulhadores, antigamente o Clóvis chegava lá para apoiar o barco dele, ele parava o barco com os mergulhadores do lado de um monte de barco de pesca. Mas por que chama Parcel das Âncoras? Porque o pessoal chegava lá, jogava a âncora, aí o mar virava, coisa e tal, eles não conseguiam puxar a âncora, eles cortavam o cabo. O legal do Parcel das Âncoras é o cabeça do parcel, que tem muita vida. Não, na verdade, na aproximação já do parcel, você começa a ver âncoras. E se você for para o fundão, lá para os 30, 40 metros, você vai ver, além das âncoras, muitos cabos. Ficou o nome do Parcel das Âncoras. Então, não é um nome aleatório, ele tem essa história. Então, o parque foi criado para quê? Para proteger essa área. Então, dentro da área do parque, é proibido coletar, é proibido pescar, caçar e tudo que você já sabe. Mas fiscalização. O parque ele tem os barcos que vão periodicamente para lá fazer fiscalização. Se você for pego dentro da área do parque com algum tipo de equipamento de pesca, de caça submarina, você vai ser autuado. Você vai Não responder. precisa nem estar usando, né? Não precisa nem estar usando. Nem que você não tenha nenhum peixe a bordo. Você chegou ali naquele momento, você vai ser autuado por um crime ambiental. O parque tem um sistema de monitoramento via satélite, começa o quê? Ver quais são as embarcações que estão passando dentro da área do parque e começam a arquivar aquilo. Opa, esse cara está passando, mas ele parou meia hora. Ou não sei o que, parou uma hora ali dentro da área do parque. E uma hora eles vão pegar o cara. Então já tem esse sistema via satélite de monitoramento. Em 2008, a coisa ficou melhor, porque teve o decreto 53.525, onde você instituiu as áreas de proteção ambiental marinhas, que são as APAs marinhas. Então nós temos a APA Litoral Norte, Litoral Centro e Litoral Sul. Então, a APA Marinha Litoral Centro é onde se encontra a laje. Então, ela é dividida em 3 setores: Guaíbe, Carijó e o Itaguaçu. O setor Guaíbe e o setor Carijó, eles têm restrições de pesca, tipo tamanho da embarcação, tipo de rede, aquela coisa toda. Que é o setor Itaguaçu, ele é o único que tem restrição total de pesca. Então, você imagina os 5.000 hectares da área do Parque Estadual Marinho Laje de Santos estarem dentro de um setor Itaguaçu que tem 50.000 hectares. É uma área de proteção dentro de uma área de proteção ampliada. A área da laje de proteção passou de 5.000 para quase 56.000 hectares. Se os peixes saírem da área do parque, dos 5.000 hectares, eles podem ser pescados, óbvio. Não existe uma barreira natural que impeça que os peixes façam isso. Então, o que acontece? A gente acabou ganhando um entorno muito interessante ali na laje. Então, você tem aí quase 56.000 hectares de área protegida. Você falou isso do peixe não se mexer, e aí eu me lembrei isso quando eu estava lendo sobre abrolhos, que eles falam justamente isso, né? Que você não consegue impedir o trânsito dos animais, mas você garante a proteção a uma área de berçário, de reprodução e crescimento dos animais. Então, eu vou emendar aqui a minha pergunta. Por que a laje foi essa área que encontrou tanta importância para ser protegida? Na verdade, assim, toda a formação rochosa, né, você pode falar de Noronha, você pode falar de vários lugares, eles acabam agregando vida, entendeu? E para nós, essa área, você não tem só a vida marinha, né? A gente está falando das aves que nidificam lá, tudo, né? Você pega a laje ela dista do nosso continente 22 milhas. Então, isso aí dá cerca de quase 40 quilômetros de distância, indo de frente, saindo aqui do Ilha Porchá, da Marina, né? De frente para a laje, navegando, você tem à nossa esquerda Ilha Bela, Alcatrazes, e à nossa direita Queimada Pequena, Queimada Grande. Atrás da laje, a gente tem a África. Então, você vê, é um mergulho que dista quase 40 quilômetros da costa, que você leva numa embarcação rápida hoje, 1h30 para chegar lá, entendeu? Então, você tem o quê? Uma diminuição dos efeitos negativos que o homem... Você não esquece de uma coisa, nós temos o Porto de Santos, nós temos as embarcações, os navios que estão ali jogando água de lastro, lavando convéis, nós temos a dragagem do porto, que é jogada ali para fora. Então, quer dizer, são situações que acabam não atingindo tanto a laje pela distância e pelas correntes, né? O
pessoal fala, mas é muito longe, 1h30, coisa e tal, tal. Mas tem um lado bom também. Você pode ter ali um show, né? Então você da marina, na hora que você sai até chegar na laje, é golfinho, baleia, peixe-lua, tubarão. Mas Uhum. é uma viagem também longa, né? De 1h30. Então você também consegue encontrar pelo caminho muita coisa interessante, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se eu já me atropelei na resposta. Deixa eu só fechar essa primeira etapa aí sobre o parque em si. Você falou que eu não posso ir pescar e tal. Então, olha, o que eu quero saber é, se eu quiser ir mergulhar na laje amanhã, não tiver nenhuma embarcação com vaga, e meu amigo lá tem um barco, posso pegar o barquinho dele, encostar na laje, jogar minha âncora e descer? Na verdade, se tu jogar a tua âncora, tu vai ter eu vou te multar, porque lá a gente não joga âncora. Então, existem poitas, o barco encosta lá, eu caio na água, pego um cabo e ele prende esse cabo na embarcação. Na hora de ir embora, é só soltar esse cabo na água, ele vai descer e a boia está lá, né, à disposição. Você chegou com a tua embarcação particular, está fazendo algum tempinho, você já está podendo comprar o ingresso do parque pela internet. Vai navegar até lá. Quando você chegar lá, você vai pedir orientação para quem tiver embarcado lá. Olha, estou chegando aqui e tal, eu quero parar, como é que eu faço? Existem algumas poitas lá que foram colocadas para visitantes, mas nada impede também de você pegar e amarrar o teu barco atrás de uma embarcação credenciada lá. Porque é legal também, por quê? Porque o monitor vai acessar o teu barco, né, vai pedir licença para o capitão, vai acessar o seu barco e vai dar um briefingzinho dizendo para ele o que pode ser feito ali, o que não pode ser feito, para ele poder curtir sem causar nenhum tipo de transgressão dentro das leis, das normas do parque. Tá, e deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas muito, muito, muito no particular, entre nós três aqui. É aconselhável o cara nunca foi para laje, simplesmente chegar lá e achar que qualquer canto que ele for é uma boa ideia? Ou realmente é sempre melhor estar acompanhado de quem conhece o local, né? Então, Bruno, a minha opinião é a seguinte, cara. Muita gente vai na laje a primeira vez num dia muito ruim. Mar, navegação ruim, um mergulho com correnteza. Então, eu acho que, independente disso, não é aconselhável. O cara chega lá com um amigo, descer pelo cabo da embarcação dele e mergulhar sozinho, sem nenhum tipo de orientação. Eu acho muito arriscado. Tem coisas que acontecem, assim, às vezes no dia mar parado, sem correnteza. Imagina no dia em que as condições não estão ideais. Então, eu acho que não seria o ideal você Não é chegar lá com o teu prudente, né? amigo, cair na água, eu acho que não seria prudente. Que é o que a gente conversa aqui sempre, cara. Todo mundo tá indo lá para se divertir, ninguém tá indo descobrir a cura do câncer, ninguém vai parar uma guerra. Não, então tem coisa que não vale o risco da emoção. Eu também acho, eu também vou por esse lado, né? Eu acho assim, eu brinco com o pessoal, porque por mais que seja o quintal da minha casa, os meus animais, uma coisa que eu gosto de fazer, eu estou lidando com vidas, Sim. né? Que me acompanham no mergulho, que eu tenho que guiar debaixo d'água, que eu sou, de uma maneira ou outra, eu sou responsável por ele. Então, isso é uma coisa que me deixa estressado, assim, no bom sentido. Quando a gente faz o primeiro mergulho, o segundo mergulho, que a gente chega no barco, que tá todo mundo no barco, que nós vamos embora, é a hora que eu consigo relaxar totalmente. Pô, mas foi um mergulho legal, um monte de peixe, tubarão, baleia, tudo bem, cara, tudo isso é legal, eu achei legal também curti. Mas aquele alívio mesmo é de que tá todo mundo no barco, fizer uma chamada, vamos embora, tá todo mundo bem, ninguém se machucou, e vamos todo mundo voltar numa outra oportunidade. Vamos falar um pouquinho de operação. Você estava falando que tem gente que acha que a laje é um mergulho perigoso e tal. Particularmente, eu não acho um mergulho perigoso. Não tem ninguém melhor que um monitor parque que está lá todo final de semana para saber aonde que está tendo uma corrente que você tem que prestar atenção e tal. Mas, falando sobre perfil de mergulho, o que que a laje possibilita, Lê? O que que dá para fazer? Então, ela já para todo mundo, mas só pegando essa parte do teu início, a início da Uhum. tua fala, é assim, uma coisa que é legal de você mergulhar muitas vezes no mesmo lugar, as pedras, elas não se movem. Então, o que acontece? Eu consigo fazer um mergulho na laje hoje, descendo pelo meu cabo, 1 metro de visibilidade, trazer todo mundo de volta para o cabo. Eu só preciso encontrar as pedras. Então você acaba sabendo pela formação, eu estou perto de tal barco, estou perto do meu cabo, estou perto do cabo do outro barco, ou seja, então isso é uma coisa que você mergulhar muitas vezes num determinado local, te dá essa confiança de você saber que você tem a capacidade de ir e voltar, independente das condições. Laje mergulho em mar aberto. Então, muitas vezes eu chego para pegar o cabo do barco, eu falo para o Cláudio assim, Cláudio, o cabo estava esticado para o sentido das piscinas, então nós vamos ter que fazer o mergulho para o lado ao contrário, né? A vir a favor da correnteza na volta. Chega lá embaixo, está ao contrário. É muito comum essa mudança, não é uma coisa muito assim, sabe?
Isso acontece muito, mas é uma característica, não é da laje. Cara, eu mergulho em mar aberto. É uma pedra de 550 metros de comprimento por 33 de altura, no meio do oceano. Atrás da laje só tem a África. Então você vê, é uma coisa que está sempre tá sujeita a correntes, né? E elas têm o humor delas, né? O caminho que elas, né, que elas têm que percorrer ali. Então, muitas vezes acontece de eu falar para o cara, olha, nós vamos mergulhar sentindo naufrágio. Nós vamos tentar chegar na ponta lá. Aí vamos pro mergulho. Eu começo a me aproximar, às vezes eu viro de lado e tal. Eu falo, pô, tem uma corrente que vai jogar a gente lá para fora. E eu acabo voltando antes de onde eu cheguei, onde eu teria que chegar. Aí o cara me questiona na embarcação. Poxa, mas a gente não ia até a ponta? Eu falei, pô, mas você não percebeu que chegou no determinado momento, a corrente começou a jogar a gente para fora da laje? Eu não vou pagar para ver. Então, você mergulhar, você ter essa experiência de mergulhar 30 anos no mesmo lugar, a tua pele sente isso. Então, é tudo aquilo que a gente começou a falar da segurança, né? Eu acho que a laje é um mergulho para todo mundo, tá? Mas existem locais que não é para um mergulhador iniciante. Por exemplo, nós falamos do Parcel das Antas, é um mergulho profundo. E é um mergulho que não dá para ser feito toda hora, justamente por causa de corrente. Pô, a corrente está jogando para fora. É um mergulho ali 30 metros, 35 metros, vai 28 ali 28, 25 no cabeça do Parcel, e é um mergulho que, se você subir ali, você está fora da laje. Então, tudo é uma questão de segurança. Então, mas o cara fez um mergulho avançado, fez um curso de nitrox, coisa e tal. Às vezes eles chegam lá para fazer um check-out de nitrox e são obrigados a mergulhar 20 metros no Moreia, porque não tem condição aquele dia dele ir para o Parcel. Então, o problema da laje é esse. Não é todo dia que você vai fazer aquilo que você quer. Então, a questão é, a laje tem, entre aspas, produtos para todos os níveis de mergulhador? O cara acabou de fazer um curso básico, já tem alguns mergulhos, ele pode ir para a laje? Eu diria assim, em cima dessa tua colocação, eu diria assim, que ele precisa ter um bom acompanhante. Não precisa ser um instrutor, o dive master da escola, ou o dive master que está acompanhando esse ou aqueles mergulhadores, ele tem que estar sabendo o que ele está fazendo. Uhum. Então, isso é importante. Então, na verdade, nós estamos jogando, entre aspas, a culpa no mergulhador novato. Eu já acho que a responsabilidade não é dele. Se esse mergulhador ele foi levado para a parcela das âncoras, não foi ele que errou. Não. Existe ali a área central da laje, o portinho, que tem justamente esse nome por quê? Porque é mais raso e menos sujeito à correnteza. Aí você pega um dive master, um instrutor, que pega um cara novato e que levar ele para a parcela das âncoras. Mas contigo, o mergulhador novato é bem-vindo. Comigo é bem-vindo. Eu já peguei cara na mão, o cara não queria soltar o cabo. Eu trouxe ele, eu peguei na mão dele, olhei para ele, falei, ó, você tá comigo, tá junto, tamo junto. O pessoal que estava comigo era o pessoal que eu já conhecia, era o pessoal safo, estava me acompanhando. Eu peguei na mão do cara, fiquei uns 20 minutos passeando com o cara na laje de mão dada. Então você imagina os outros, né, os outros monitores, o caramba, mas eu não tô nem aí, sabe? Depois o cara mergulhou e depois ele voltou. Então eu acho que a gente está ali para dar esse tipo de assessoria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente está olhando aqui nesse site da Laje para comprar os ingressos, eles separam os pontos por dificuldade. Então, Boca da Baleia, difícil. O critério é essa questão de correnteza? Sim, na verdade, assim, né? A questão da correnteza, a questão da profundidade também, né? Você tem ali no Calhaus, na hora que você passa pelo túnel do Calhaus, que você chega do lado de fora, você tem parcéis ali atrás que chegam a 40 metros. Uhum. E outra, o Calhaus, citando o Calhaus, né? Que é outra área imersa do parque, ele é bem baixo, né? Em relação à altura que a laje tem. Então, ele está mais sujeito aos ventos, né? Ações de vento e correnteza, né? do que a laje. A laje, por exemplo, dependendo do vento que estiver incidindo sobre a laje, você tem um lado que fica mais abrigado, ou então você tem até uma opção, né? Você estava comentando de mergulhos do lado de fora, né? Os mergulhos do lado de fora, da face voltada para a África, né? São mergulhos, diferentemente da parte abrigada, na parte de trás da laje é uma pedra que vai reta até embaixo. Quando eu digo embaixo, eu estou dizendo 35, 38 metros, que é onde vão começar as formações rochosas que estão ali. Então, dali para baixo, você despenca. Então, na verdade, o que é aquilo? É um mergulho em paredão que você vai fazer ali. Então, geralmente, quando nós fazíamos esses mergulhos, a gente pegava o sentido da correnteza e a gente era largado num ponto, o barco ia acompanhando a gente por cima e ia pegando os mergulhadores que iam subindo.
Então a gente volta aí, a laje é para todo mundo. Esse mergulho, por exemplo, não é mergulho para um mergulhador que está compensando, não dá para o cara parar e precisar de mais um quilinho de lastro. Então aí a gente para e pensa, bom, não é um mergulho para um cara que está começando. É um Uhum. mergulho que você está fazendo na correnteza. Então é cair na água, afundar e mergulhar. Né? Então, às vezes, acontece isso. Já que a gente está falando desse perfil de mergulho, a gente tem um perfil de mergulho aí de uma pessoa novata, bem assessorada, bem guiada, consegue, uma galera também mais avançada tem perfil de mergulho. O Bru queria conversar um pouquinho com a gente aqui de pontos, né? Tem alguns pontos que são mais conhecidos na laje. Por exemplo, a gente mergulha com um dos instrutores que ama as piscinas. A gente, toda vez que vai para a laje com ele, a gente vai para as piscinas, porque ele pira, tem muita vida, é muito bonito. Você tem ali na laje, onde a Orion apoia o barco, a gente está ali no Portinho. Então, o Portinho é um lugar mais abrigado. Então, chegando de frente na laje, vindo do continente, à nossa esquerda a gente tem o quê? A gente tem Naufrágio Moreia e a gente tem a ponta, onde você tem a boca da baleia. Então, as duas pontas, você falou das piscinas, né? A piscina é a ponta oposta. Na minha opinião, as pontas são os melhores lugares para mergulhar, principalmente quando você tem um pouco de mar mexido e um pouco de correnteza. Porque os peixes vão estar ali naquela movimentação das algas, muita coisa que estava ali no substrato, com essa mexida levanta. Então você tem ali um frenesi alimentar interessantíssimo. E aí é onde entra os peixes de passagem. Você está ali olhando para a pedra, aqueles peixinhos ali comendo, as tartarugas comendo a alga, aí, daqui a pouco entra um cardume em cima da sua cabeça ali, devora 1, 2, 3, 4 e sai. Então é isso que o pessoal fala, o Cláudio no briefing dele fala muito disso, né? Olha, vocês têm que olhar para a coluna d'água. Né? Eu, por exemplo, eu tô Desculpa, com o tem vídeo que olhar para chamado o quê? Coluna d'água. Ah, isso, boa. Porque o pessoal, Gostei o pessoal do ele fica. merchan. Ó, tá vendo? E olha, desculpa. Olha, eu preciso cobrar isso, porque isso não, eu nem me liguei no que eu falei. Coluna d'água, exatamente. O que acontece? Os peixes, eu estou até parafraseando o Cláudio, né, no briefing dele. Os peixes recifais estão ali. Então você tem os bodiões, os papagaios, você tem lá as salemas, jaguareçá, você tem as moreias nas pedras, lá intocadas. Você tem uma vida recifal, uma vida de organismos que estão associados às pedras, às rochas ali. Então o Cláudio fala, quando você mergulhar, você olha um pouco para a coluna d'água. Eu vou cobrar isso. Você olha para a coluna d'água, que, quem mergulhou comigo, não sei se a Carol mergulhou comigo, Bruno, Não, mas eu vou domingo, hein? Não, é domingo, tá? Eu vou cobrar, Cara, hein? eu tô com o meu ouvido cheio d'água porque eu mergulho girando. Eu tô sempre virando, olhando para cima, olhando para o lado, olhando para cima, olhando para o lado, olhando para o outro. Pô, sábado. Sábado eu fui dar um giro desse e dei de cara com uma raiachita no azul. Puta Junto merda. Nossa, de que pirar. delícia. Quem viu? Um ou dois. Então, quer dizer, quando o Cláudio toca nesse assunto, o pessoal fica muito vidrado naquela vida que está ali. Mas não custa nada você estar mergulhando. Os caras vieram tirar um sarro de mim outro dia desse aí, falando que eu pareço um tubarão martelo, porque eu fico com a cabeça para lá, para cá, para lá, para cá, giro e viro a cabeça para. Por quê? Porque é nessa hora que você acaba pegando, por exemplo, o peixe-lua que eu filmei ano passado. Puta, cara. O peixe-lua era uma lenda pessoal, né? 30 anos eu nunca consegui ver um peixe-lua na laje, a não ser na superfície uma vez, mas mergulhando eu nunca tinha visto. Então eu consegui filmar no final do ano passado um peixe-lua. Às vezes você, nessa pescoçada, você acaba dando de cara com um bicho que os oletes, olho de boi, os bonitos, atum. Então você tem os animais maiores que passam do lado, vamos dizer assim, do lado do azul, do lado da coluna d'água, que se você não estiver atento, quando você cutuca o cara para olhar, já Já foi. foi. Entendeu? Então tem isso mesmo. Então, cara, é assim, resumindo, né? Você navega aqui no tubarão martelo, gira 360 e uma hora você vai dar de cara com alguma coisa, mas já passou baleia entre o barco e a pedra. Ah, mentira. Quem estava no barco viu, né? O pessoal que estava no barco, os capitães, o pessoal que estava a bordo, viu, né? Então, quer dizer, na verdade, cara, a laje é um negócio assim, meio louco, né? Desculpa, os caras vão esculhambar, né? Mas eu não gosto muito desse papo de laje é pedra mágica. Não tem nada de mágica, cara, pela natureza. É você estar no lugar certo na hora certa. Por exemplo, eu não vi em 2012 o tubarão-baleia no Calhaus.
Eu não vi em 2016 um tubarão-baleia no Calhaus. Eu não fico me remoendo, me martirizando por isso, porque eu só não estava no lugar certo na hora certa. Você tem que conviver com isso quando você mergulha. Uhum. Ah, mas você mergulha na laje há 30 anos, o que, que você já viu? Pô, já vi um monte de coisa, mas tem um monte de coisa que eu queria ver melhor e não vi ainda. Você vê o Peixe-Lua, 30 anos, uma hora eu dei de cara com ele lá, consegui filmar, ele pousou para mim, foi até legal e tudo. Mas esse é o tesão da coisa, é uma coisa que é o inesperado. Então, Uhum. eu não acho que isso é mágico. Eu acho que isso é a natureza e ela tá lá. Pode estar passando um tubarão-baleia na nossa poita agora lá, só que não tem ninguém lá para ver. Uhum. Entendeu? É o momento. Teve gente, quando passou o tubarão-baleia na parte de trás do Calhaus em 2016, estava entrando no túnel do Calhaus. Quem entrou Nossa. antes viu. Então, quer dizer, o cara vai se matar por causa disso? Não. Não. Mas vai chorar bastante. Vamos Ah, faz Vai parte ficar do bem chorar, jogo, né? chateado. chorar eu não sei, mas vai se lamentar bastante, isso com certeza. Mas espera lá. Quero Continua lá. com essa história da raia. Eu já fiz mergulhos, 2 mergulhos no dia de operação na laje, com 8 raias-jamanta na água durante os 2 mergulhos. Meu Deus. Eu não sei o que aconteceu, a partir de 2012, elas sumiram na laje. Uhum. Então, vocês estão me olhando, eu estou olhando para vocês, e eu não sei o porquê. Eu não sei se estão comendo raia por aí. Eu acredito que essas mudanças, as mudanças climáticas, elas estão, né, que vem acontecendo já há décadas, elas estão cobrando já há algum tempo o preço Uhum. do nosso escárnio, do nosso, né, descaso com o meio ambiente. Então, eu não sei se houveram mudanças. Existem locais no mundo hoje que é certo você cair na água, você mergulhar com várias raias de manta. Uhum. O que afetou? O que foi afetado nas nossas correntes, aqui na nossa área, que esses animais pararam de vir? Né? Que fator, ou quais fatores fizeram com que esses animais parassem de vir com tanta frequência, em grande número, para a Laje de Santos? Tanto é que você conhece a Laje, o carro-chefe da Laje eram as raias de manta. Uhum. Chegava ali final de maio, junho, julho, todo mundo, né? Barco cheio, certo de ver. É uma coisa interessante, entendeu? Não sei porquê, mas que aconteceu, que é um fato, elas diminuírem drasticamente, as avistagens diminuírem e elas diminuírem em quantidade na laje, isso é um fato. Nesses Tá? 30 anos, a vida na laje mudou muito? Olha, boa pergunta. A pessoa sabe meter o pau, reclamar e falar mal das coisas muitas vezes porque não sabe o que está falando, né? Mas eu vou te dizer, eu vou te dar um exemplo. A frequência com que eu encontrava em apetrechos de pesca de caça submarina na laje, eu te dizer, tá? Não estou falando por ninguém, né? 95% diminuiu. Uhum. Então, hoje é difícil você encontrar uma rapala, um peixe com um anzol pendurado na boca. Então, ainda se vê, mas uma quantidade bem menor do que a gente via anteriormente. E você conhece a laje, você vê a vida na laje. Um dia desse, acho que foi o quê? Foi semana retrasada. Um cara saiu da água junto comigo e falou assim: Poxa, pessoal que não brigue comigo, isso foi o cara que falou. Pô, para que eu vou para Noronha? Eu só vim para Laje. Nossa, o pessoal de Noronha fica nervoso quando a gente fala esse tipo de coisa. Falando sério, né? Obviamente, Noronha ele está bem mais afastado do continente do que a Laje. Então, Noronha, óbvio, gente, você tem uma fauna, né, muito maior. Não sei se muito maior, tá? Eu estou Espécie por tentando. espécie, a laje tem mais biodiversidade. Então, obrigado. Você me ensinou um negócio, eu devia ter falado isso. Mas assim, você vai encontrar golfinhos, com certeza, você vai encontrar tubarões, com certeza, ou seja, você tem um diferencial pela localização de Noronha e a localização da Laje. A Laje é muito mais perto do continente, ela está muito mais sujeita aos efeitos antrópicos do que Noronha, né? Então você vê, você vai para Noronha, você vê E a água Noronha de nunca tem água fria, né? Noronha então, porque a região que Noronha, né, veja só, né, se eu tivesse em Noronha, eu mergulharia de sunga sempre. Aí aqui a gente tem, tu é danadinho, né, tu já deu um spoiler porque tu quer que eu fale da termoclina, né. Aqui a gente tem
né, na verdade, assim, né, a termoclina é luxo para nós aqui, né? Porque a gente tem mergulhos aqui que você tem água gelada, 17, 18 graus de cima e embaixo. Já mergulhei na laje com água assim. Então, por isso que eu digo que a termoclina é um luxo. Então, a termoclina, o que acontece? Você tem uma corrente, né, as ACAS, né, as águas centrais do Atlântico Sul. Essa corrente de água, ela vem final de novembro, geralmente, até início de abril, pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, que a gente tem a presença dessas águas aqui, né, das ACAS. Ela traz nutrientes, ela traz uma água de fundo. Então, se você pegar na literatura, você vai ver lá, as ACAS, elas têm no máximo 17 graus de temperatura. E quem já mergulhou na termoclina, na laje, sabe o que eu estou falando. Eu acho uma Uhum. delícia. Às vezes você pega 19, pega 18, mas a água, na verdade, você não tem tempo nessa água para ver o teu computador marcar 16 graus, você foge antes. Certo? Então, por isso que o pessoal fala assim, marcou 18, marcou 19, é óbvio, não deu tempo de descer até 16, você não deu esse tempo, né? Uhum. Mas isso é uma coisa legal. Primeiro, é legal por ecossistema, que ele precisa dessa água, desses nutrientes, coisa e tal. O que acontece? Acontece que a faixa de água quente, que vai variar, né? Tem dia que você chega lá, a termoclina começa a 8, tem dia que você chega lá, a termoclina começa a 12, tem dia que você chega lá, a termoclina está a 16. Então, você tem essa faixa que está fora, né, das ACAS, você pega, tem dia que você chega lá, está a 27 graus. O diferencial de máxima e mínima muito grande. E água quente na termoclina esquenta tanto que você pega e dá uma descidinha na água gelada para dar um refresco. Dá um mergulho. Para dar um mergulho, para dar uma refrescada. Então, em termos de temperatura, geralmente é isso. Você tem ali, tem épocas do ano que você tem água 21, 20, né? Aqui um cara já na minha idade já se incomoda um pouco. Na minha idade também. Quando a gente é moleque, a gente quer na água, na verdade a gente vai ficando mais velho, a gente vai querendo um pouco mais de conforto, né? Uhum. Você tem essa variação de água, né? De novembro até abril, que são as famosas termoclinas, né? E não dá para a gente brigar com elas, porque o legal, toda essa faixa de água quente, os peixes são animais que a temperatura do corpo deles varia com a temperatura do ambiente. Se você parar e dar uma olhada na termoclina, os peixes que ficam no fundo, geralmente são as garopas. São animais mais gordurosos, são animais que não ficam tão letárgicos com a água fria. Então, o que os danadinhos preferem para ficar elétricos? Eles preferem a água quente. O metabolismo deles fica o quê? Fica mais ativo, porque são animais que a sua temperatura corporal muda com a temperatura da água. Melhor, fica igual, né? Mantém-se igual à temperatura externa. Então, aí você acaba, né, cara? Você acaba mergulhando no aquário, né? No aquário em mar aberto. Eu tenho imagens na laje, nessa parte da termoclina, de água quente, onde os peixes se concentram, de você só conseguir enxergar a nadadeira do cara que está na frente. Caramba. Sabe, você quer fazer uma imagem, você quer fazer uma coisa, você tem que falar, dá licença, sai da frente, os peixes te atrapalham ali, você quer fotografar alguém, coisa e tal, alguma outra coisa, um peixe maior que está ali, você tem que pedir licença, porque eles se aglomeram ali e ficam ali. Então, você vai fazer 2 mergulhos no aquário. Água quente, pessoal que está começando, que consome muito ar e tal, é um mergulho mais legal, ele vai ter um mergulho mais prolongado, porque pegar uma termoclina até 10 metros, ele vai fazer um mergulhinho raso, vai curtir mais em relação ao tempo de fundo, e vai ficar na coluna d'água ali, água quente, curtindo o aquário. Eu gosto de água quente. Eu também gosto de água quente. Na última vez que a gente foi, estava tão gelado. Que já saí do assunto, né, para variar. A gente foi até as pontas, estava falando das pontas, que é um lugar legal. A gente falou de um lugar aqui corriqueiro nesse bate-papo, e eu queria saber um pouquinho mais da história dele, porque eu sou fascinado e sou apaixonado, cara. Me conta do Moreira. Então, cara, o Moreira, o Moreira eu já dei um toque no começo, né? Quando eu falei do meu check-out, né? Então, o Moreira, ele na verdade é assim, né? É uma história muito louca, o Moreira. Daria um podcast só para ele. O Moreira foi levado para lá e foi afundado lá. A gente fala assim, vulgarmente, tiraram a tampinha dele e ele afundou lá. Ele afundou de ponta cabeça, bateu de um lado, bateu do outro. Nossa. As correntes jogaram ele de um lado, jogaram dele do outro. E, por incrível que pareça, depois de todo esse sacode, ele parou em posição de navegação, com a proa virada ali para a Orion Dive, para o Cabo da Orion. E, então ele tinha casaria, era uma traineira de pesca. Se você já foi em Noronha com essa corveta, você imagina o Moreira
naquela posição de navegação no fundo, bonitinho. Foi assim que eu conheci o Moreia. E eu acho engraçado na história do Moreia, que eu já vi muita literatura dizendo que o Moreia foi naufragado lá em 92. E eu discordo disso, porque eu tive lá antes do 92, o Moreia já estava lá, em posição de navegação. Então, na verdade, a história cabulosa já começa aí. Esse desencontro de informações. Então, até conversei com algumas pessoas, eu falei, olha, cara, essa matéria que você fez falando que o Moreia foi naufragado em 92, eu não sei onde é que você arrumou essa informação, porque eu mergulhei antes disso lá e ele já estava lá. Então, ficou aquela história assim, a Marinha caiu matando, né? Quem é que foi que levou esse barco para lá e largou esse barco lá? O parque foi criado em 93. Então, nós estamos falando de um tempo antes disso, onde não era parque ainda. Era terra de ninguém. Vamos esquecer toda essa parte de legislação, de lei, crime ambiental, isso não existia. Então, para resumir um pouco a história, que é muito interessante, é assim, todo mundo sabia quem tinha levado o Moreia para lá. Só que é o seguinte, tu tinha foto disso? Drone, né? Satélite? Não tinha. Então, você conversa com o Cláudio é até engraçado quando ele fala isso, diz que ele ficou tomando um chá de cadeira na Marinha, como se ele fosse um bandido. Que os caras queriam, quer dizer, ou seja, resumindo a história, ninguém entregou. Como você não tinha uma foto, uma filmagem, nada material que comprovasse que foi o Clóvis que levou e afundou o Moreia lá, ficava dito pelo não dito. Então, todo mundo que foi chamado na Marinha para dar um parecer, para falar alguma coisa, todo mundo ficou assobiando, olhando para cima. E essa é a história. Resumidamente falando, essa é a história. Então, todo mundo sabe que foi o Clóvis que levou. Até a Marinha sabe que foi o Clóvis que levou o Moreia para lá. Mas não tem como Só que judicialmente você não poderia fazer nada. O Cláudio ainda brinca, quando conta essa história, o Cláudio brinca e fala assim, olha, chama meu advogado. Eu não aguento, quero ligar pro meu advogado, eu não aguento mais. Vocês perguntam, sai, entra um, pergunta, sai, entra outro, pergunta. Cara, ninguém sabe que foi, apareceu ele lá. Então a história foi essa. Então, bom, tudo bem, não precisa chamar seu advogado, o senhor está liberado. E isso deve ter acontecido com os outros que operavam lá, que teoricamente a Marinha achou que eles pudessem saber de alguma coisa a respeito disso, só que acabou que ficou dito pelo não dito. O engraçado é isso, porque todo mundo sabe que foi o Clóvis, mas ninguém pode dizer que foi o Clóvis, porque ninguém viu. Né? Então, e o Moreia está lá. Foi desmantelando com o tempo, né? O estado que ele está hoje lá, vocês viram, a casaria, desabou e tal. Tinha um banheiro, eu até tenho uma foto engraçada, eu estava até procurando, eu tenho essa foto ainda. Quando ele adernou para a areia, né? E a privada caiu o vaso sanitário caiu na areia, né? E ele ficou na posição de navegação também, né? O vaso sanitário. E eu tenho uma foto de ponta cabeça segurando nesse vaso com a cabeça enfiada dentro do vaso. Mas aí não sei o que aconteceu e também deixa para lá, eu até sei, né? Mas sumiu o vaso, né? Não pode ficar aqui no ambiente. Porra, eu não sei o que o vaso né? Uma coisa engraçada, tudo, tal. Ninguém ia sair fazendo nada com o vaso, né? Mas resolveram, numa limpeza que fizeram lá, arrancar o vaso e tirar o vaso de lá. Se você sentar num boteco com esse pessoal mais das antigas e começar a falar do Moreia, você vai escutar muito mais tempo de histórias, né? Então, só para resumir para você, a história do Moreia é essa, né? Todo mundo sabe, mas ninguém viu. E me ajuda a construir essa mística aí. O que a gente acha lá dentro do Moreia? Então, cara, olha, o Moreia, na verdade, a gente não... De vida, eu tô dizendo, né? De vida. Você tem uns animais grandes que se tocam ali, umas garopas grandes que se tocam ali. Obviamente, elas não moram ali. Né? O pessoal tem uma ideia de falar assim, olha, aquele peixe está ali. Não, naquele peixe, ele está ali aquela hora que você viu. Você não quer dizer que ele passa o dia inteiro ali. Às vezes a gente não entra em discussões, né? Às vezes não dá. Às vezes você explica. Caralho. O cara não vai entender. Mas o pessoal às vezes acha isso, né? Então você tem, como você tem garopos que são peixes que ficam intocados, pô, aquilo ali para eles é um mão na roda. E o Moreia tem uma história engraçada no Moreia, engraçada, né? De quando eu comecei a perceber que eu não batia muito bem na cabeça, né? Fui fazer um noturno na laje e tinha um outro rapaz que trabalhava com um outro barco. Tipo assim, era uma galera de escola e resumindo assim, sobrou eu e ele, sem ninguém para mergulhar com a gente. Ah, eu olhei pra cara dele, ele olhou para mim e falou, meu, vamos aproveitar. E a gente entrou pela casaria e foi até a proa dele, onde tem uma escada. E a gente ajoelhou ali um do lado do outro e a gente ficou com a lanterna assim, meu, tinha um jardim, né? O serianto não é uma planta, né? Mas é um jardim de seriantos ali. Coisa bonita de se ver. E eu lembro nesse dia
que eu olhei no meu relógio, eu estava marcando 8h20, 20h21 da noite, de um sábado. E eu falei, poxa, um cara tá, essa hora, dentro de uma caixa de ferro, a 22 metros de profundidade, no meio do oceano à noite, esse cara não deve bater muito bem na cabeça, né? E foi aí que eu falei, eu preciso rever os meus conceitos. Foi um mergulho emblemático para mim esse, porque eu olhei no meu relógio, era 8h21 da noite. O pessoal está em casa, vendo novela, e a gente está aqui dentro dessa caixa de ferro, debaixo d'água. Eu acho que isso é uma coisa legal do trabalho que eu faço, do lugar que eu mergulho, né? O que eu faço. As pessoas às vezes falam assim, o biólogo marinho que dá aula é fracassado, né? O cara que não conseguiu ser biólogo marinho, ele vai dar aula. O que você faz dentro da biologia marinha? Eu falei, bicho, todo final de semana eu estou dentro do mar. Há 30 anos eu faço isso. Você quer mais participar da biologia marinha do que eu? Então, tudo uma questão de conceito e de como as pessoas veem as coisas, às vezes de uma forma, ou que elas querem ver desse jeito, ou que elas não têm a capacidade de ver de outra maneira. Ô, Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta, saindo um pouco aqui do nosso roteiro, mas você falou da questão da remoção da privada, do naufrágio, por uma questão de limpeza e tal, e me surgiu essa dúvida aqui. Tá rolando um monte de avistamento de peixe-leão em áreas de conservação ambiental que o pessoal não pode remover até saírem portarias e legislações que autorizem Esse é essa o problema. remoção. Esse é o problema. Se você encontrasse um peixe-leão na laje, qual que seria a sua opinião? O que você acha que é o correto, o proceder correto disso? Não me deixa fugir do assunto, mas eu quero abrir um parênteses que é o seguinte: para uma espécie exótica sair de uma região e até outra, ela tem que ser transportada, isso pode ser intencional ou não, ela tem que ter capacidade naquele ambiente, se reproduzir, dispersar ali, se fixar, conseguir conviver com as comunidades que estão ali. Resumindo, são 5 estágios que essa espécie precisa para poder se adaptar no lugar. Então, não é uma coisa simples. Tem um pesquisador, que eu não estou lembrando o nome dele agora, acho que é Williamson, um trabalho que ele fez, ele diz assim, de cada 10 espécies, uma consegue fazer isso. Então, eu já estou puxando pelo coral-sol. Quer dizer, para esse danadinho está fazendo o que ele está fazendo, e vou te falar mais, ele já está na Queimada Grande. Eu mergulhei na Queimada no passado e eu encontrei coral-sol lá. Então, você tem coral-sol na Queimada Grande, você tem coral-sol na Laje, você tem no Calhaus, você tem em Alcatrazes, né? Então, quer dizer, parece muito fácil, mas ela tem que passar por esses 5 estágios para conseguir se adaptar. Então, não é uma coisa simples, não é toda espécie que consegue. E no caso do coral-sol, a gente acreditava que ele teria vindo em água de lastro de navio, mas eles acham que foi as plataformas de petróleo que ficavam para lá e para cá que trouxeram esses animais para cá. Indo para o lance do peixe-leão, é que nem um estudo que eu estou fazendo aí, né? É mais fácil você evitar que a coisa aconteça do que remediar o que está acontecendo. Nós, com o coral-sol aqui na laje, somos a prova viva disso. Se eu encontrasse um peixe-leão na laje, eu exterminaria. É o único jeito. Primeiro que para ele já estar na laje, é aquilo que eu falei, como é que ele conseguiu chegar ali e conseguiu se adaptar ali. O que pode acontecer daí para frente? O que vai acontecer daí para frente é que ele vai se proliferar. E aí vai acontecer o que tem acontecido. Na verdade, essa história de peixe-leão, se eu não me engano, eu comecei a ouvir isso em Cozumel. Eles começaram a tomar conta lá em Cozumel. E os caras estão fazendo o quê? Eles estão pagando para matar, né, os peixes-leão e tentar diminuir a população deles. A gente já teve alguns relatos aqui em Ilha Grande, e é preocupantemente próximo. Então, você vê, eu não sabia dessa. Ilha Grande já tem peixe-leão em Ilha Grande? Então, não é nem um pouco comum, mas já foram capturados 2 indivíduos. E aí, mas esse é o problema. Você não precisa ser muito comum. Ele pode tornar-se comum. Então, você não imagina que você vai chegar num lugar, você vai de um dia para o outro, você vai ter 200 peixes-leões. Mas ele vai começar no mínimo com um casal, né? Essa população. Então, e falam que ele habita várias profundidades, então pode ser que ele esteja numa profundidade que você não está vendo. Na verdade, assim, o conhecimento biogeográfico e o conhecimento da biologia da espécie são fatores importantes para você saber como vai fazer. Mas aí, cara, chega naquele lance que você acabou de citar aí, né?
uma portaria, uma não sei o que lá, ia para cá, ia para lá, e a coisa Uma vai indo. portaria que até é bem intencionada, porque ela não estava lidando com o peixe invasor. Mas Então, precisa ser revista, né? Porque precisa ganhar agilidade, não tem jeito. exato, exato. Eu acho que a agilidade de ação numa situação dessa, ela é primordial para que isso não se desenvolva até o ponto de acontecer o que aconteceu com a gente aqui com o Coral Sol. Uhum. Entendeu? Agora vamos voltar para o nosso roteiro. Voltar. Teve uma hora que você falou, eu dei até da risada do começo da Operação na Laje, que eram 3 horas, então você dá risada de quem em 1 hora e meia passa mal, que é o meu caso, né? Eu passo mal. Inclusive, eu até abortei meu último mergulho lá na laje, porque eu estava passando super Sim, eu mal. lembro, eu lembro, eu lembro. Então, acho que é um assunto legal da gente tratar, assim. A laje não é uma operação. Até a gente até brincou num episódio anterior que a gente quis gravar no passado um episódio sobre a laje, mas a gente não conseguiu. Porque todas as lajes que eu tentei ir, o Bruno também tentou ir, cancelaram. O que que acontece que é tão difícil Legal, boa na pergunta. laje? Boa pergunta. É assim, às vezes a minha mãe, que não tem muito conhecimento técnico da coisa, ela fala assim: você vai mergulhar esse final de semana, eu vi que vai chover. Ah, você vai mergulhar esse final de semana, eu vi que vai estar frio. Aí eu falo para ela: mãe, meu problema lá é o vento. É um lugar de mar aberto. Uhum. O vento ali, uma pedra, 550 metros, 33 de altura, ou seja, você está ali, às vezes, dependendo do vento, você consegue de um lado, do outro, né, se abrigar, mas às vezes é complicado para chegar lá. Já aconteceu comigo de chegar lá e não conseguir amarrar o barco, ter que voltar, porque nós estamos à mercê das intempéries da natureza. Então, uma pedra no meio do oceano, você imagina o que o vento não afeta a navegação em si, né? Então, os cancelamentos, eles ocorrem por causa do quê? Por causa de condições de mar, condições de navegação. Quer ver um exemplo? O cara fala assim, não vai ter mergulho porque o mar está 2 metros esse final de semana. Não é nem por causa disso. Você navegar no mar de ondulação 2 metros, se você tiver um espaço de onda longo, você consegue navegar. Agora, você imagina uma onda de 2 metros e o intervalo de onda 3 segundos. Você fica assim, ó. Ou seja, você vai levar 3 horas para chegar lá. Isso se chegar alguém vivo, passa tanto mal, né? Então, quer dizer, o maior problema nosso aqui, quando a gente cancela, são as condições de navegação. E muitas vezes também a gente sabe que dependendo do vento, a gente vai chegar lá, vai estar difícil de ancorar. E a gente tem que bater e voltar. Você quer ver uma coisa? É falar em frente fria. As frentes frias, elas vêm do sul. Já viu dias de você escutar isso num dia de sol, no outro dia você acordar, parece que você está em outro lugar. Então, toda aquela nebulosidade que você no outro dia encontrou pela manhã, ela veio do sul para cá empurrada por vento. Você imagina o mar como é que fica. Então, por isso que quando fala em frente fria, vai entrar. Ale, semana que vem, se prepara que tem uma frente fria para engatilhar daí. Então, dependendo de como ela vier, próximo da costa, coisa e tal, a potência dela e tudo mais, aí você acaba inviabilizando a navegação e, consequentemente, o cancelamento. Nós sofremos isso muito no segundo semestre do ano passado. Se Ah, eu sei. você olhar no meu logbook, você não acredita. Entendeu? Foram quase 2 meses, 1 mês e meio sem cair na água. Aí depois caía um final de semana, depois mais 15 dias, ou seja, foi bem complicado. Uns 10, 15 anos atrás, a gente conseguia, tipo assim, olha, eu sei que mês tal cancela mais, eu sei que mês tal é mais legal isso. Nos 15 anos para cá, aí eu volto, né, no parênteses da parte climática, né, das mudanças climáticas, das alterações climáticas. Hoje a gente não consegue mais dizer, cravar, que a gente fazia há 15 anos atrás, mês tal é bom, mês tal cancela muito, mês tal. Não dá mais. Não precisa ir muito longe, né? Só falar das raias. Não sei se as raias estão ligadas intrinsecamente com o lance das mudanças climáticas, né? Mas sumiram. Então não dá para cravar, né, que em junho e julho você vai lá, você vai ver a laje manta, desculpa, a laje manta, a raia manta na laje. E aí, voltando né, ao assunto, mas com a parte do enjoo. Eu sou da época do Dramin branquinho. Aí depois o Dramin rosinha. Eu escuto tanto nome no barco, os caras tomam tanta coisa que eu não sei como eles conseguem enjoar com tanta coisa que eles tomam. Mas eu acho que cada medicamento, ele serve para uma pessoa, pode ser que não sirva para outra. Ou uma se dê melhor com um, não se dê melhor com aquele, né? Tem gente dizendo que tomava Plasil, né? Nossa. O Plasil ele atua no estômago, né? Não tem nada a ver. A nossa vertigem, ela Do tem a ver com o ouvido, né? labirinto. O ouvido interno, você tem os ossinhos que ficam no líquido, então a pessoa navegando, balançando, você fica meio nauseado
mareada por causa disso, né? Umas pessoas são mais sensíveis do que outras. Bom, deixa eu mudar de assunto, porque eu já estou entrando na área médica, eu não sou médico, mas é mais ou menos o que a gente vê de experiência, o que a gente vê o pessoal, né? É, são os coquetéis pré-laje. Acho que uma coisa que é imprescindível a gente falar é que a gente não está incentivando ninguém a sair tomando remédio, hein? Procura teu médico Não, aí, né? sim, sim, não, na verdade é assim, porque na verdade eu nunca ouvi falar que alguém tomou uma medicação antiemética e morreu. Mas isso não quer dizer que não possa, né? Como Né? com qualquer outra coisa. Existe uma coisa chamada reação alérgica, os componentes da fórmula. Ó, tô falando até bonito. E vai dirigir para São Paulo? Cuidado, tem vários desses remédios que dão É, sono, cara. então, Nossa, eu sim, dei sim, várias sim. A pescadas, maioria deles, porque várias. eles deprimem, né? Então o cara fica meio, dá um sono mesmo. Eu Então, pesquei o pessoal que muito, está viu? ouvindo aí, especialmente o pessoal mais recém-chegado no mergulho, não sai tomando qualquer coisa que o farmacêutico te der, não, ou mesmo que o amigo do mergulho te der. Troca uma ideia com o teu médico, seja mais responsável, tenha um pouco mais de carinho aí. E agora a gente aproveitando esse assunto aí, vento, condições de laje, a gente sabe que tem uns pontos que, além de ser difícil chegar na laje, né, tem que estar o vento certo, tem os pontos que tem que estar mais certo ainda, né? Então a gente tem lá o calhaus, tem o túnel. O problema do Calhaus, na verdade, pela altura das rochas que formam ali o Calhaus, Uhum, então fica mais sujeito às correntes e também ao mar. Então, uma ondulação, que você consiga fazer um mergulho no Portinho, essa ondulação no Calhaus, é só você olhar de longe, você já vem espumando. uhum. E eu vou te dizer o seguinte, você quer ver uma coisa? O pessoal não acredita nisso, né? Mas é assim, 1.467 mergulhos no parque. Desses 1.467 mergulhos, foi no Parcel Sul, 40 no Calhaus e o resto na Laje. Então, se você pegar 1.000 e pouco para 40, não é só uma questão de vento, uma questão de correnteza, uma questão de mergulho, de profundidade, não, é uma questão de cliente. Você tem um barco heterogêneo e eu me oponho muitas vezes a fazer um mergulho, por exemplo, no Calhaus, por causa da segurança, porque E tá certo. muitas vezes você chega no Calhaus, mas imagina, o túnel do Calhaus está espumando em cima. Eu quero ir para o Calhaus, mergulhar lá num dia que eu olhe para cima e eu vejo aquele faixa de luz entrando pela pedra e a tartaruga passando. Eu não quero estar com um mergulhador inexperiente que viu um negócio, se assustou ou inflou demais o colete, começou a subir para fazer uma passagem por uma pedra, esqueceu de esvaziar o colete e foi parar lá na superfície, naquele liquidificador. E eu não quero largar os outros que estão lá embaixo, que também não conhecem lá, para ir buscar esse cara lá em cima. Ou seja, Mas essa é a experiência de uma ótima operação, uma operação que não vale a pena. alguma desses 40 mergulhos que eu tenho no Calhaus, eu já mergulhei algumas vezes a contragosto. Porque se fosse pela minha opinião, eu também tenho família, eu também tenho, né? Eu também sou um ser humano. Então, eu não vou pôr ninguém em risco, porque o mergulho, para mim, sempre foi uma coisa séria. Então, muitas vezes, o cliente, o mergulhador, ele não entende isso, ele não vê dessa maneira. Uma vez a gente foi para Queimada Grande, e nós escutamos no rádio um pessoal em Torres, no Rio Grande do Sul, dando um alerta para ninguém sair, que estava vindo um vendaval. A gente estava na Queimada Grande, em frente a Itanhaém. Um dia de sol, um puta mergulho lindo. Bora. Aí o Cláudio me chamou, falou: Olha, escutei isso aí no rádio, o que a gente faz? Falei: Vamos chamar os instrutores eu acho que eram duas escolas. Vamos chamar eles, vamos colocar para eles isso. Se pegar a gente aqui, são 2 horas e meia para chegar lá. E o pessoal vai sofrer. Então, você imagina você chamar os dois instrutores das duas escolas, um dia maravilhoso, um primeiro mergulho maravilhoso, e pedir para eles falar para os clientes que a gente tinha que ir embora, a corrida dali. Todo mundo fez uma cara de poucos amigos, mas no final das contas, o capitão e eu ali que, teoricamente, damos a última palavra. E a gente resolveu sair. Cara, não deu nem metade do caminho. Tu olhava em direção à Queimada Grande, você via no horizonte, assim, 2 charutões cinzas, assim, de nuvens. Deu mais 20 minutos, aquilo estava em cima da gente. Se alguém tivesse dormindo na cabine e tivesse saído, ia achar que tinha ido para outro lugar, estava em outro lugar. Virou tudo de ponta cabeça. Ou seja, nós ganhamos quase metade do caminho, nós livramos todo mundo disso aí. Todo mundo foi embora agradecendo, olha, legal, foi legal. Agora eu te pergunto, e se a gente tivesse chegado na Marina com sol ainda e esse mau Uhum, tempo não tivesse pego a gente, chegasse meia hora depois, aí ia sair todo mundo falando um monte. uhum. Então, meu amigo, não me interessa o que o cara vai falar.
Me interessa que todo mundo, com cara feio ou não, pegou a sua mochilinha e foi para casa. E isso entra numa lição básica, né? Que a gente aqui fala muito, né? Que é uma das coisas mais difíceis do mergulho é o falar um não. Então, eu não tô bem para esse mergulho, não faço. Eu não tô bem hoje, não vou. A gente Eu tem acho essa que coisa, mergulhar, 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 eu acho que aventura. pior do que falar um não, é ouvir um não, né? Sim. Né? O pessoal Aceitar não esse gosta. não, né? Aceitar, isso você falou tudo. Aceitar é a palavra correta. Aceitação é tudo, entendeu? Mas Então, tem uma sabe? coisa que também ajuda a entender, às vezes, o não, especialmente a não saída. Aí eu vou falar como negócio, né? O dono da embarcação, o dono da operação também quer cancelar. Ele também precisa, é um negócio, ele precisa pagar as contas. Então, para ele chegar à decisão e falar assim, gente, olha, a previsão é que existe uma chance muito alta de dar errado, eu vou cancelar, você tem que dar os louros da vitória para esse cara, mesmo que no dia ele fala, putz. No fim, até dava para ter saído, mas não vale o risco. Eu também acho que é por aí. Eu acho que é uma questão de perfil, né? A gente sabe, conhecendo o mergulho, existem perfis, operações com perfis diferentes, empresas com perfis diferentes, e você vai no perfil que vai com o seu. Eu, pelo menos, o meu perfil é que nem o seu. Eu sou segurança, não quero me arriscar, eu tô aqui para me divertir. Se eu for, em algum momento, estar em perigo, eu não quero. Então, Não precisa ir muito longe. Eu tava com esse pessoal que estava, né, voltando a mergulhar depois de 10 anos, coisa e tal, né? E tinham dois rapazes, um é instrutor de uma escola e o outro mergulha com a gente há anos. Isso acontece muito. Cláudia falou assim: pô, vocês querem cair na água vocês dois? Não, nós vamos com o Alexandre. uhum, Quer dizer, eles sabem que já vai ser um perfil diferenciado, porque eu estou com três pessoas que não mergulham há muito tempo, vou ter que dar aquela atenção para os caras, não vou poder me aventurar muito. E eles querem ir junto. Tem um rapaz, o Marcin, ele é polonês. Ele mergulha com a gente direto, ele vem de Hebrider, ele quer mergulhar comigo, fazer o perfil de mergulho que eu faço. Ou eles são loucos, ou tem algum problema, eu não sei, cara. Eu acho que é por aí, entendeu? Então, sim. na verdade, o que eles preferem, sei lá, eles ficam mais tranquilos ou ficam mais, né, Energia boa, mergulhadores, Lê. mergulhadores que estão aí, já mergulham há muito tempo, conhecem o mundo inteiro, e os caras querem mergulhar comigo. Pô, eu acho isso legal. E estou Uhum. sempre aí, de braços abertos, para receber e recebê-los e tentar fazer o melhor possível dentro das condições do dia. É isso que eu posso prometer para o cara. Não, nós vamos fazer o melhor mergulho que as condições estão dando para nós. Cara, queria te perguntar algumas coisas aqui rapidinhas. Vamos ver se vai ser papum. Primeiro, para quem nunca foi na laje, vale toda essa expectativa? Vale, vale, mas não venham, né, carregados naquelas histórias de mau agouro que vocês ouvem por aí. Quem mergulha o ano inteiro na laje, é óbvio, obviamente você tem um momento de comer a carne e você tem um momento de roer o osso, mas tem bastante carne na laje e pouco osso. Ah, você tem não sei quantos mergulhos na laje, eu tenho 20. Eu falo, cara, eu comecei com um. O negócio é o seguinte, é começar, treinar, estudar, aprender. É que nem eu digo aos meus alunos da escola, o conhecimento, o ensino é como se fosse uma escadaria. Você está no degrau hoje, amanhã você está no outro. Mas independente do degrau que você esteja, você sempre vai estar aprendendo com quem está acima e ensinando quem está abaixo. A escada pode ter quantos degraus forem. Você tem humildade de aprender com quem sabe mais e a paciência para ensinar para quem sabe menos. Nossa, eu falei bonito agora, né? Ai, Falou, Mas nossa. é, mas é isso, eu acho que é isso. Na verdade, eu não estou lendo nenhum papel. Na verdade, a vida, a minha carreira de professor, de instrutor, né, me mostrou que a coisa funciona dessa maneira. Eu acho que é isso. Então, resumindo, eu acho que a laje é para todo mundo, independente do grau de experiência. Tudo é adaptado naquele dia. Por isso que a gente não faz qualquer mergulho com qualquer pessoa no barco, qualquer dia, com qualquer condições. Quando a gente vai mergulhar na laje, normalmente que temperatura a gente espera? Porque o que sempre me perguntam, com que roupa que eu vou? Vou com uma. Já vi gente com Olha, fala de uma 2,5. Eu morro de frio, então para mim isso não é uma opção. Olha, você sabe que a gente já comentou sobre isso, existe uma variação de temperatura numa Hum, termoclina, existe uma temperatura dependendo da época do ano 20, 21, coisa e tal. Eu acho que, no mínimo, uma roupa de 5 milímetros. uhum, Você tem uma roupa de 5 milímetros de duas peças, você já tem 10 no peito e nas costas. E aí também depende do quê? Tem cara que é friorento pra caramba. Então, muitas vezes, essa dica ela não serve para todo mundo, né? Você tá uhum, dando risada, né? uhum, Então, eu, por exemplo,
A semana passada eu tinha um capuz que estava no barco há 3 anos guardado. E eu peguei e falei, vou pôr esse capuz. Eu não vou mergulhar mais sem capuz. Porque depois que eu fiquei careca, eu optei por ficar careca, você perde muito calor pela cabeça. E você não tem muita coisa em cima do cérebro para te proteger. Perda desse calor. Então, quer dizer, eu peguei numa dessa, falei, deixa eu pegar esse capuz aqui, bati a poeira dele, falei, vou colocar. Olha, eu não vou mergulhar mais sem capuz. Sabe? Eu peguei um amor por aquele capuz agora. Nossa, tá tão confortável. Aí eu ia para termoclina, para água gelada, eu sentia minha mão gelada e sentia o pescoço quentinho, a orelha quentinha. Eu falei, puta idiota, né, cara? O capuz, 3 anos dentro de uma caixa e eu passando frio pela cabeça. Tá vendo? 30 anos de mergulho. Eu já estou numa idade que eu quero um pouco mais de conforto, então eu acho que ficou legal. Então, é uma dica, mas depende muito da pessoa. Então é isso, eu acho que uma roupa de 5 milímetros seria a roupa ideal para você sentir o ambiente e falar, não, eu preciso de uma roupa maior, mais grossa, ou não, coisa e tal. Né? Uma roupa de 2 milímetros, uma roupa de surf, não é uma roupa recomendada para mergulhar na laje, né? Viu, Bruno? E os mamíferos dentro d'água, eles perdem calor 25 vezes mais rápido do que no ambiente aéreo. O meu pai, às vezes brincava com meu pai, ele falava assim, meu pai vinha em casa e falava, pô, mó chuva, mó frio, você tá de short, vai ficar resfriado. Eu falei, pai, 18 graus é beleza, dentro d'água é pior. Aí o português falava assim, 18 graus é 18 graus. Aí eu esperava ele falar isso para pegar ele. Falava, sabe o que acontece? Que dentro d'água a gente perde calor 25 vezes mais rápido. Então 18 graus fora d'água não é 18 graus dentro d'água. Puta, ele ficava puto e tal, mas eu dava essa voltinha nele, né? Deixa eu só me defender aqui, minha roupa de 2,5, ela não troca tanta água, então uma vez que a água tá quentinha ali dentro, fica mal confortável. Ele não é friorento, é por isso que ele tá falando isso. Quero ver, que nem aquela vez que o cara chega e fala assim, poxa, eu nunca mergulhei na laje, vamos lá no naufrágio? E tá aquela baita daquela termoclina, você olha pro cara e fala, pô, legal, vou te levar lá no naufrágio. Bora. Legal, legal nada, né? É obrigatório ter a laje no seu logbook? Especialmente para quem é de São Paulo. São Paulo, Sudeste, Santos. Não, Aí, eu já aí, queria, aí, eu já queria não, meter assim, não, não. Brasil. Aí, Você é brasileiro, você tem que conhecer a laje? aí vocês estão sem assunto, porque essa é uma pergunta que realmente você já deu a letra, que é uma resposta óbvia. Sim. Você não esperaria que eu falasse o contrário, mas, sabe, eu acho que. Gente, eu vou falar sério, assim, cara. Eu sou suspeito para falar da Laje, cara. Um lugar assim, não gosto do termo pedra mágica, tá? Porque não tem nada de mágico, não para com esse negócio. É um Ah, eu lugar que, chamo de pedra mágica, é me um, é um deixa. lugar, é um lugar que surpreende, né? Que você sai de casa para ir para lá, tu não sabe o que você vai esperar. E vou falar mais. Você mergulha lá no sábado, o mergulho domingo é diferente. Às vezes as pessoas me perguntam, pô, tanto mergulho aqui, você não enjoou? Não tem essa, assim. Cara, você pode contar, se você pudesse, todos os mergulhos que você fez na laje, fazer um diário escrevendo o que tu viu cada dia, e depois você fosse olhar, você ia constatar isso que eu estou falando. Não Uhum. repete, né? Então, eu acho que a magia, entre aspas, é isso, é a surpresa de você poder ver coisas assim todo dia, toda vez que você vai lá, é um mergulho diferente. Mesmo que você mergulhe no mesmo ponto, repetidas vezes, apesar dessa proximidade, quase 40 quilômetros da costa, essa proximidade do porto, a gente é abençoado com essa biodiversidade toda que a gente tem lá e que a gente está tentando conservar, né, desde a forma da criação do parque, melhorou bastante em termos de, né, eu estou me referindo aos mergulhadores, né? A gente teve casos já de mergulhador, de pegar tartaruga, abraçar para tirar foto, o cara pegar o pepino do mar, dar na cabeça da mulher, com o pepino no Nossa mar. Senhora. Então, essas coisas não acontecem mais, né? E em Uhum. relação à pesca, que nem eu falei para vocês, diminuiu muito a quantidade de petrechos que a gente encontra, peixes com anzol na boca. Então, isso aí diminuiu bastante. Eu acho, né, que poderia ser muito melhor, mas eu acho que é um bom trabalho que está sendo feito pela gestão do parque. Nada está tão bom que não possa melhorar. Uhum. Então, eu acho que o pensamento tem que ser sempre esse. Senão a gente fica patinando e não sai do lugar, né? Mas eu diria que estou satisfeito com o que eu vejo lá.
com tudo que está sendo feito, mas podemos, né, temos que estar sempre querendo melhorar. E é isso. Em relação à sua pergunta, eu já nem lembro mais qual foi, mas Tá, eu tinha perguntado se era obrigatório conhecer a Laje. Um mergulhador do Brasil, putz, isso é começou a obrigatório. pergunta. Ah, mas eu acho que isso a gente já falou. Não, é assim, eu acho que é obrigatório. Aí não dá nem para você dizer assim, pelo menos uma vez na vida, não, porque não tem graça. Mas na verdade é assim, né, cara? O cara conhece a laje, ele volta. Ele volta. Acho que por aí. A gente quer agradecer esse Não precisa agradecer, baita não. A gente episódio precisa incrível. conversar mais. Fazer um papo de boteco, né? É legal, é legal. Precisa. Não, cara, é assim, falar de mergulho, você viu, nós estamos aqui há 3 horas quase, né? Flui, né? Parece que faz 15 minutos. Mas eu acho que deu para o pessoal ter uma ideia, né, do que é o mergulho na laje, do que é mergulhar na laje, na verdade, do Parque Estadual Marinho, né? O pessoal só precisa aparecer, né? E a gente vai estar lá. Onde te encontram, Alexandre? Como é que faz para mergulhar com você? Eu sou staff da Orion Diver. Então, o contato da Orion Diver seria com a esposa do Cláudio, a Maribel Jags, pelo telefone código 399-706-8315. Então, quando você quiser agendar uma saída para a Laje de Santos com a Orion Diver, é só você contatar a Maribel por esse telefone. E eles vão me encontrar lá, se Deus quiser. Quando estiver de pé, eu tô lá. E aí, quem for sozinho mergulhar na laje, vai mergulhar com você. Não precisa ficar preocupado que Isso. vai ter dupla. Não sei se ele vai estar bem acompanhado, mas sozinho ele não vai estar. E, gente, não é merchan, realmente é a melhor operação que a gente teve na laje. Até hoje foi com a Orion, até hoje foi com o Cláudio, com a Alê, essa dupla de Batman e Robin aí, que são fantásticos juntos, cara. Opa, aí nós vamos brigar. Quem que é o Batman, quem que é o Robin? Se o pessoal quiser te encontrar em rede social, você tem? Bem, então, na verdade, Alexandre Paulino é o nome que eu tô no Facebook. Depois de tanta minha mulher insistir, eu vou reativar o meu Instagram, que eu vou começar, na verdade, todo final de semana, todas as filmagens que eu fizer na laje, eu vou usar essa minha conta no Instagram para colocar esses filmes para o pessoal poder entrar lá e dar uma curtida em tudo aquilo que a gente filmou lá, que eu filmei lá, né? Nos nossos mergulhos, né? E eu já tô seguindo. Então aproveita, segue lá Ale Paulino Diver no Instagram. Segue a gente também, @coluna d'água, só no Instagram mesmo. Ouve a gente pelo Apple Podcasts, pelo Spotify, pelo Google Podcasts agora. Manda tua mensagem, tua dúvida. A gente fica super, super feliz em responder, em conversar, em bater um papo. No fim, é isso que a gente quer, né, Carol? É gastar assunto, falar de mergulho. Normalmente, quando a galera vem conversar comigo no Instagram, eu falo, a gente arrumou uma desculpa para falar de mergulho. É isso que a gente gosta de fazer. A gente gosta tanto de mergulhar que a gente quer mergulhar fora d'água. Carol, o papo foi sensacional com o Alexandre, mas agora começa o momento mais difícil da semana. Inicia-se o intervalo de superfície. Mas dessa vez com muita história boa pra contar, né? Então, cara, assina meu logbook aqui pra mim, vai. Assinado. E Ale, bate o carimbo no log pra nós. Carimbado. Sensacional, gente. Uma boa semana. Beijo. Tchau. Falou, tchau.